Sabe aquela pergunta fundamental? O que uma sociedade deve garantir aos seus cidadãos para que eles tenham uma vida realmente digna? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas promessas que a nossa Constituição faz para cada um de nós. Pois é, essa é a questão central. A gente vai muito além do que se costuma discutir, como votar ou ter liberdade de expressão. Vamos entrar no universo dos chamados direitos sociais. E para a gente entender tudo isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que são exatamente esses direitos sociais? Depois, o que a Constituição de fato promete, com um zoom especial no nosso dia a dia, no trabalho. Na sequência, vamos ver a força do coletivo, dos sindicatos e o eterno embate entre o que está na lei e a realidade. E, por fim, a gente amarra tudo para entender por que isso importa tanto. Então, vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que são esses tais direitos sociais? Olha, a expressão-chave aqui é obrigação positiva. Não se trata só do Estado não interferir na nossa vida, sabe? Deixar a gente em paz. Não, pelo contrário. Aqui, o Estado é chamado à ação. Ele precisa fazer alguma coisa, agir para garantir nosso bem-estar. Essa diferença é crucial. Pensa assim, os direitos de primeira geração são como um escudo. Eles nos protegem contra o poder do Estado. Já os direitos sociais, os de segunda geração, são como uma rede de segurança. O Estado tem o dever de construir e manter essa rede para amparar todo mundo. Ok. E no Brasil, onde é que a gente encontra essas promessas escritas? Bom, o ponto de partida, o coração de tudo isso, está no famoso artigo 6º da nossa Constituição. E essa lista do artigo 6º, olha, é de peso. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia são os pilares para uma vida digna. E um detalhe muito importante que o próprio Supremo Tribunal Federal já definiu é que essa lista não é um ponto final. Ela é, na verdade, um ponto de partida, o que significa que outros direitos sociais podem ser reconhecidos com o tempo. Mas convenhamos, é bastante coisa para lembrar, né? O pessoal que estuda para concurso criou uma ferramenta fantástica para ajudar. É esse mnemônico. Temos lápis demais. Cada pedacinho dele corresponde a um dos direitos. Por exemplo, o T é de transporte e trabalho, o E de educação, e assim por diante. Uma dica de ouro. Agora a gente vai para a seção mais detalhada da nossa análise, os direitos dos trabalhadores. E olha, existe um ótimo motivo para a gente dar esse foco todo. Por que essa atenção toda com o artigo 7º? Uma análise de provas da FGV revelou algo impressionante. Mais da metade das questões sobre direitos sociais se concentra exatamente nele. Isso já diz tudo, né? Mostra como é fundamental a gente entender esses detalhes. Para facilitar, vamos quebrar o artigo 7º em parte. Primeiro, o básico de qualquer contrato de trabalho, remuneração e jornada. A Constituição já define um piso, com o salário mínimo nacional e a regra de que o salário não pode ser reduzido, a não ser que haja um acordo coletivo. Ela também estabelece limites claros para as horas trabalhadas e garante que a hora extra seja paga com um valor maior. Depois, vem as redes de proteção no ambiente de trabalho. Isso inclui a proteção contra uma demissão sem justa causa e o seguro-desemprego, que dá aquele amparo quando a perda do emprego é involuntária. Aí tem também o FGTS, aquela poupança compulsória para momentos de necessidade, e a obrigação do empregador de garantir um ambiente seguro e saudável. E por último, a Constituição reconhece que a vida é muito mais do que só trabalho. Ela garante direitos para o descanso e para a família, como as férias remuneradas com aquele famoso terço a mais, a licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade e o auxílio creche para os filhos. Um ponto que sempre gera dúvida, e os trabalhadores domésticos, como esses direitos se aplicam a eles. A Constituição estendeu muitos desses direitos, mas é importante saber que não foram todos. Esse quadro aqui ajuda a visualizar as diferenças. Por exemplo, eles têm direito ao salário mínimo, que vale para todo o país, mas não necessariamente ao piso salarial, que é aquele mínimo definido para uma categoria profissional específica. Bom, até agora falamos muito dos direitos individuais. Vamos então para a força do grupo, a organização coletiva dos trabalhadores. O artigo 8º é o que define as regras para os sindicatos. Ele garante a liberdade para criar essas associações sem precisar de autorização do governo. Mas ele traz uma regra muito particular, o princípio da unicidade sindical. Na prática, isso quer dizer que só pode existir um sindicato representando a mesma categoria profissional na mesma região. É uma regra que busca fortalecer a representação,
mas que também gera bastante debate. E claro, falar em sindicato leva a gente a pensar na ferramenta de negociação mais poderosa que existe, o direito de greve, que está garantido no artigo 9º. Os trabalhadores decidem quando e por que parar. Só que é fundamental entender que esse direito não é ilimitado. A lei pode sim impor regras, principalmente quando se trata de serviços essenciais para a população. E tudo isso nos leva a um ponto crítico, talvez o mais tenso de todos, o abismo que muitas vezes separa a promessa que está na Constituição da nossa realidade do dia a dia. E como o sistema jurídico lida com essa tensão? Basicamente, através de duas teorias que vivem em um eterno cabo de guerra. De um lado, o mínimo existencial, que defende que existe um núcleo de direitos que o Estado simplesmente não pode negar. É o básico do básico. Do outro, a reserva do possível, que é o argumento do Estado de que ele só pode fazer aquilo que os seus recursos financeiros permitem. E o que acontece quando o Estado alega falta de dinheiro para garantir o básico? Aí entra em cena o Poder Judiciário. E essa citação do STF é muito clara. Os tribunais podem, sim, ordenar que o governo cumpra o seu dever. Na prática, isso significa que uma pessoa pode ir à justiça para exigir, por exemplo, um medicamento ou uma vaga em creche, que o governo não está fornecendo. E agora, para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas e entender por que essa discussão toda é tão fundamental. O ponto final é o seguinte: entender os direitos sociais é entender que eles não são uma conquista automática. Eles são um campo de batalha diário, um cabo de guerra constante, onde a promessa da Constituição é testada o tempo todo pela realidade econômica e política do país. A Constituição nos deu a promessa. A pergunta que fica no ar, e que talvez defina o futuro da nossa sociedade é: nas mãos de quem está o poder e a responsabilidade de transformar essa promessa em realidade para todos?